Oi, pessoal. Estamos de novo em mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre ensaio de dobramento e ensaio de impacto, no mesmo módulo. São duas matérias curtinhas, são dois ensaios curtinhos e simples para se entender. Então vamos lá? De novo, eu vou ler o ensaio com vocês, vou ler o slide com vocês e no momento oportuno eu vou explicando. E vocês vão perceber que são dois ensaios muito simples. O ensaio de dobramento, nós vamos começar por ele, é um dos ensaios mais simples que se tem. Não é um ensaio onde eu meço um valor, é um ensaio qualitativo. Então vamos juntos? Vamos lá. Tem por objetivo fornecer uma indicação qualitativa da utilidade do material. E por ser um ensaio simples de ser realizado, é largamente utilizado nas indústrias e laboratórios. Uma característica deste ensaio é que ele não determina um valor numérico. Que é isso, gente? Vamos lá. Olha aqui. Aqui eu tenho uma chapa, uma barra. Eu vou fazer um esforço de flexão. Ele vai dobrar. Eu vou virar e olhar a região tracionada. A região tracionada, dobrada, é essa daqui. É com essa daqui que eu tenho que me preocupar. Então vamos lá. A carga, ou seja, a força a ser utilizada durante o ensaio não é levada em consideração, assim como a velocidade do ensaio, desde que ela não seja alta, porque ele é um ensaio estático. A velocidade é desconsiderada. Já o ensaio de impacto, que é o próximo que nós vamos estudar, ele já é um ensaio dinâmico. A carga já é dinâmica, porque a velocidade é levada em consideração. Então vamos lá. A carga a ser utilizada durante o ensaio não é levada em consideração, assim como a velocidade do ensaio, que não deve ser alta a ponto de mudar sua classificação para o ensaio dinâmico. Já o cutelo, porque, vamos lá, né, gente? Se eu vou fazer um esforço de flexão, eu tenho que ter um cutelo para fazer essa pressão, ok? Já o cutelo, este varia de acordo com a severidade do ensaio, ou seja, quanto menor o diâmetro do cutelo, mais severo será o ensaio, maior será a angulação do dobramento. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Meu cutelo, 2 apoios e uma barra. Não é nem uma chapa, é uma barra. Quanto menor for o diâmetro desse cutelo, mais severo será o ensaio. Por quê? Maior será essa angulação aqui, gente. Ok? Beleza. De um modo geral, o ensaio de dobramento consiste em dobrar um corpo de prova de eixo ou seção circular, como esse aqui, por exemplo, tubular, retangular ou quadrada, assentado em 2 apoios afastados a uma certa distância. Esses apoios afastados a uma certa distância é uma distância suficiente para eu apoiar a barra ou a chapa, tá? Ou, melhor, o corpo de prova, por intermédio de um cutelo, que aplicará um esforço de flexão no centro do corpo de prova, até que seja atingido um ângulo de dobramento específico, um ângulo de dobramento estabelecido pelo processo. É qualquer ângulo? Não, não é qualquer ângulo, gente. Ó. A severidade do ensaio é medida pelo ângulo de dobramento, ou seja, 90, 120 e 180 graus. Quanto maior for esse ângulo aqui, mais severo é o ensaio, ou seja, 180 é mais severo do que 90. Ok? Após o dobramento, a zona tracionada do corpo de prova é analisada a olho nu, não podendo apresentar trincas ou defeitos. E caso o corpo de prova não suporte o ensaio, rompendo antes do seu término, o material também será reprovado. Vamos lá de novo. Tá aqui, meu corpo de prova. Fiz o esforço de flexão. Fiz o esforço de flexão, ele foi dobrando, ó. Dobrou. Zona tracionada. Essa daqui. Aí vou olhar. Olhei. Não tem trinca, não tem nenhum defeito aparente, não consigo ver nada. Está aprovado. Não rompeu antes do ensaio? Também está aprovado. Claro, essa análise ao olho nu, eu posso usar um apoio, tipo uma lupa? Posso. Posso usar uma lupa? Posso. Vou olhar. Olhei. Não vi nada. Está tudo certinho. É um ensaio visual. Está aprovado. Não rompeu, está aprovado. Suportou o esforço, está aprovado.
Suportou a angulação necessária? Está aprovado. É muito usado o ensaio de dobramento para qualificação de soldador. Pode ser realizado em qualquer ponto, em qualquer direção do corpo de prova. Outra coisa, faz de conta que isso aqui é um corpo de prova soldado. Eu quero ver se a solda do meu soldador está boa. Quero fazer pelo ensaio de dobramento. Fiz lá a flexão. Vou olhar a zona soldada e vou olhar. Opa, tá tudo perfeitinho. Passe de raiz, ó, não trincou. Tá certinho. Beleza. Ok? Eu tenho 3 tipos de ensaio de dobramento: livre, guiado e semi-guiado. O guiado é esse aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 2 apoios, coloquei meu corpo de prova nesses 2 apoios, venho com o cutelo e vou pressionando o meu corpo de prova. Esse aqui está guiado. Tem 2 apoios. Vamos lá. Dobramento livre. Se você reparar, não tem nenhum cutelo aqui, ó. A zona tracionada não está sofrendo... o outro lado da zona tracionada, que é esse aqui, essa aqui é a zona tracionada, e esse lado aqui é a zona que sofre a flexão. Não tem nenhum cutelo em cima dele. Isso aqui é um dobramento livre. O cutelo não está direcionando o corpo de prova nem a zona tracionada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dobramento livre. O dobramento é obtido pela aplicação de força nas extremidades do corpo, sem aplicação de força no ponto máximo de dobramento, ou seja, na zona tracionada. Eu não tenho aplicação de força nessa região, e sim nas 2 extremidades. Beleza? O dobramento guiado a gente já viu, né? Uma extremidade é engastada de algum modo, e o dobramento é efetuado na outra extremidade. Ou em um local do corpo de prova de dobramento, ou em outro local do corpo de prova de dobramento, aqui, ó. A zona que vai ser tracionada está presa, né? Tá sentada. Eu venho e faço a flexão. É um dobramento guiado. E o semi-guiado, onde apenas uma das extremidades está presa. Ou seja, a restrição é parcial. Esse aqui é o dobramento semi-guiado. Ok, pessoal? Entendido o que é o ensaio de dobramento? Simples. Não é um ensaio quantitativo, ou seja, ele não me dá uma unidade de medida, é um ensaio qualitativo da qualidade da utilidade daquele material. Eu posso fazer numa peça soldada, posso fazer numa chapa, posso fazer numa barra. Perfeito? Entendido? Beleza. Nós vamos falar agora do ensaio de impacto, mais precisamente do ensaio de Charpy. Vamos falar do Isolde? Vamos, mas vamos nos ater principalmente ao ensaio de Charpy. Vamos lá. O ensaio de Charpy é empregado no estudo da fratura frágil dos metais, ou seja, a fratura que o metal sofre sem passar por deformação apreciável. Ou seja, é aquela fratura abrupta, pum, rompeu. Para eu fazer esse ensaio, eu pego a minha chapa, o meu corpo de prova e tiro da temperatura ambiente. Eu faço fora da temperatura ambiente. Ou seja, eu faço com que ele tenha uma queda na resistência mecânica dele. Vamos lá. Basicamente é isso, para vocês poderem entender. Vamos juntos. É um ensaio dinâmico, usado ainda em todo o mundo pela sua simplicidade e rapidez, e consta de várias normas técnicas internacionais como ensaio obrigatório, principalmente para materiais utilizados em baixa temperatura, como o teste de aceitação do material, e embora existam outros ensaios mais representativos, eu ainda prefiro usar o ensaio de Charpy. Ele é amplamente utilizado, gente. Imagina da seguinte forma. Imagina um navio. O navio, ele está lá, ora em água quente, ora em água fria. Ele saiu do Brasil, do Rio de Janeiro, e foi para lá no Ártico. Ao longo desse processo, a temperatura do ambiente que ele está inserido vai mudando, até que eu chego a temperaturas baixíssimas lá do Ártico. E aí, será que esse material vai resistir bem? Vai trabalhar bem? Se ele sofreu um impacto, o que acontece? Então, eu tenho que observar
como o meu material vai se portar nesse caso. Eu estou fazendo esse exemplo para vocês conseguirem entender por que eu faço esse ensaio de impacto. Se o meu material vai suportar ou não essa força externa abrupta. O que é o impacto? É algo que vem com alta velocidade e bate. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Esse tipo de ensaio permite determinar a energia utilizada na deformação e ruptura de um corpo de prova, que é qualificada pela diferença entre a altura inicial e final de um pêndulo específico. Com a finalidade de localizar a fratura e produzir um estado triaxial de tensões, o corpo de prova é entalhado de algumas formas padronizadas. Vamos lá, gente. O que acontece? Eu pego um corpo de prova pequeno, normalmente retangular, e faço um cortezinho nele. Um entalhe. Pego esse corpo de prova, faço um entalhezinho, que tem vários formatos. E é nesse corpo de prova, mais ou menos desse tamanho aqui, que eu vou fazer o ensaio todo. Você reparou que ele falou sobre um pêndulo? Ou seja, eu pego um cutelo e solto. Ele vem em alta velocidade, bate nesse corpo de prova e sobe. Essa diferença de altura, essa forma de pêndulo, é extremamente importante para o cálculo do meu ensaio. A gente vai ver isso ao longo dos slides. Vamos lá? A energia que o corpo de prova absorve para se deformar e romper é medida pela diferença entre a altura atingida pelo martelo antes e após o impacto, multiplicada pelo peso do martelo. Ou seja, eu pego esse cutelo, soltei, ele vem. Uau! Igual um pêndulo. Essa altura é utilizada no meu cálculo. A máquina faz esse cálculo, tá, pessoal? Não é a gente que precisa fazer, não. Em geral, essa energia é lida na própria máquina, através de um ponteiro que desliza numa escala graduada, já convertida em unidade de energia. Pela medida da área da seção entalhada do corpo de prova, pode-se então obter a energia absorvida por unidade na área, que também é um valor útil. Quanto menor for a energia absorvida, mais frágil é o comportamento do material naquela situação. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Aqui um esquema de funcionamento do ensaio, tá? Eu tenho o meu cutelo, o meu martelo, numa posição inicial. Você tá aqui, ó, todo o mostrador. Vem, soltei o martelo. Vem acompanhando, vendo, o corpo de prova tá aqui. Ele pegou o corpo de prova e continuou subindo. Essa diferença de altura é extremamente importante, ó. Ele saiu daqui para cá. A máquina dá isso? A máquina dá isso. E o corpo de prova foi levado, professora? Não, ele partiu. Se tem alguma coisa aqui nele, normalmente uma delas voou. Tanto é que logo atrás do equipamento eu tenho um anteparo para segurar o pedacinho de corpo de prova que é expelido da máquina, né? Ele sofre impacto, ele é cuspido. Então eu tenho um anteparo para segurar esse corpo de prova para não sair voando pelo laboratório, nem atingir ninguém. Não se fica atrás dessa máquina, tá, gente? Até pode o cutelo, né? Desse pêndulo aqui, vai que ele pega em você. Nos metais do sistema cúbico de corpo centrado, a temperatura tem um efeito acentuado na resistência ao impacto, tal que, à medida que a temperatura diminui, o corpo de prova se rompe com fratura frágil ou cristalina e pequena absorção de energia. O que é isso, gente? Se vocês lembram bem, quando a gente fala de sistema cúbico de corpo centrado, um material que tem esse sistema cúbico é o aço, por exemplo. Se eu pego o aço e coloco ele a baixa temperatura, a gente sabe que a resistência mecânica dele dá uma diminuída. Então é mais fácil eu conseguir uma ruptura frágil, uma fratura frágil. Beleza? Aço, eu faço isso. Quando eu falo sistema cúbico de corpo centrado, estou falando, por exemplo, de um aço. Estou dando um exemplo para vocês se situarem do que a gente está falando. Acima dessa temperatura, as fraturas do mesmo metal passam a ser dúteis
e com absorção de energia bem maior em relação àquela ocorrida em temperatura baixa. Peguei uma chapa, congelei a chapa, ou abaixei a temperatura dela. Vou falar de aço, que é um sistema cúbico centrado. Quando eu abaixo a temperatura, o risco dela sofrer uma fratura frágil através da absorção de pouca energia é muito maior do que ela sofrer uma fratura dúctil. Lembra, gente, fratura frágil é aquela que ocorre abruptamente, sem eu quase ter uma deformação. Uma fratura dúctil é aquela em que eu tenho uma deformação, como acontece no ensaio de tração, por exemplo, o material vai deformando até romper. A fratura frágil não, é uma ruptura abrupta. E no ensaio de Charpy, no ensaio de impacto, o que eu estou buscando é essa ruptura abrupta, e não uma ruptura dúctil, onde primeiro eu tenho uma deformação visível, para depois eu ter ruptura. Acho que assim fica melhor o entendimento. Vamos falar dos corpos de prova, que tem uma suma importância nesse ensaio, né? A forma que ele está, a forma do entalhe. Vamos lá. Os corpos de prova normalmente utilizados para a realização de ensaio de impacto são os corpos de prova Charpy e Zod, ambos especificados pela norma ASTM E23. Os corpos de prova de Charpy são classificados em tipo A, B e C, com seção quadrada de 10 milímetros, comprimento de 55 e entalhes no centro do corpo de prova. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só. Aqui, gente, eu tenho 3 tipos de corpos de prova que são utilizados no ensaio de impacto por Charpy, que é o tipo A, o tipo B e o tipo C. O tipo A é o mais utilizado, que é o que tem um entalhe em forma de V. Se você observar aqui, ó, o cortezinho que eu tenho aqui, a entradinha que eu tenho aqui é em formato de V. Esse ângulo, o ângulo desse V é mais ou menos de 45 graus. Esse é o mais utilizado. Aqui o tipo B, que é em forma de buraco de fechadura, e o tipo C, que é um entalhe em U. Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos olhar o outro. Nesse slide aqui, a gente está vendo um corpo de prova do tipo Zod, que é o seguinte, gente, olha, tem 75 milímetros de comprimento, seção quadrada mais ou menos de 10 milímetros, ok? E você vê que meu entalhe, ele está a 28 milímetros de uma das extremidades. O entalhe também é em V, angulação de 45 graus, e você percebe que não é no meio do corpo de prova, ele é mais próximo da extremidade, exatamente 28 milímetros. Essa é a diferença entre o corpo de prova Zod e o corpo de prova de Charpy. Ok, pessoal? Percebido isso? Show de bola. Vamos continuar? Vamos ler juntos aqui, pessoal. Toda norma que especifica ensaios deve indicar o local para a retirada dos corpos de prova, bem como a orientação do corpo de prova e a direção do entalhe. Ou seja, no caso do ensaio de impacto, a retirada do corpo de prova, se é longitudinal, se é transversal, é importante, tá, pessoal? O cuidado acima leva em consideração a alteração significativa dos resultados do ensaio em função da orientação do corpo de prova e a direção do entalhe, que tem como principal exemplo as peças trabalhadas mecanicamente. Em ensaios a temperaturas diferentes da temperatura ambiente, o corpo de prova de Charpy é o mais recomendado, devido à sua maior facilidade de colocação na máquina. Nesses casos, aquece-se ou resfria-se a amostra, mantendo-se cerca de 10 minutos da temperatura desejada e coloca-se rapidamente na máquina, acionando-se imediatamente o pêndulo para o ensaio. Ou seja, peguei o corpo de prova, que tipo de corpo de prova? De Charpy, ou seja, aquele entalhe, aquele de 55 milímetros, e com entalhe em V. Uma coisa que podemos observar no ensaio de impacto, tá? É que ele pode ser feito em temperaturas diferentes da temperatura ambiente, como a gente falou lá no início dessa aula. Então vamos dar uma olhada? Vamos lá. Em ensaios a temperaturas diferentes à temperatura ambiente, o corpo de prova ideal é o Charpy, que é o mais recomendado, devido à sua maior facilidade de colocação na máquina. Nesses casos, aquece ou resfria-se a amostra, mantendo-se cerca de 10 minutos na temperatura desejada e coloca-se rapidamente na máquina, acionando-se imediatamente o pêndulo para o ensaio. Ou seja, eu pego o corpo de prova, mergulho no ambiente que vai me dar a temperatura desejada para aquele corpo de prova durante 10 minutos.
Pego rapidamente esse corpo de prova, coloco na máquina e solto o pêndulo. É assim, é rápido. Ok, pessoal? O efeito da temperatura nos resultados do ensaio de impacto é bastante significativo e, para evitar grandes variações, deve ser feito um controle rigoroso na manutenção da temperatura. A temperatura real em que cada corpo de prova é removido deve ser relatada. De novo, pessoal, é um ensaio rápido. Peguei o corpo de prova, mergulhei no ambiente que vai deixar aquele corpo de prova na temperatura necessária para o ensaio. Rapidamente eu tiro daqui, coloco na máquina, solto o cutelo e faço o ensaio. Acabou. O meio de imersão, agora, o meio de imersão para eu ter a temperatura desejada para o ensaio é que muda. Então vamos lá. O meio de imersão deve variar de acordo com a faixa de temperatura do ensaio. Acima de 80 graus, óleo especial em aquecedor. De 0 a 80 graus, água destilada em aquecedor. O que é aquecedor, gente? Quente, tá? Óleo quente, água quente. Agora, de menos 70 graus a 0 grau, etanol absoluto. E menos de 70 graus negativos, nitrogênio líquido. Ou seja, observe que eu vou de uma temperatura quase... a temperatura criogênica, gente, é menos 273 graus. Então eu vou uma temperatura muito baixa, abaixo de 70 graus negativos, até uma temperatura relativamente alta, 80 graus. Ok? Eu tenho uma variação de temperatura muito grande e 4 tipos de ambientes de imersão diferentes. É bom você observar isso nesse ensaio. Que eu acho que é a coisa mais complexa que existe nesse ensaio, se você parar para observar. O ensaio em si é prender o corpo de prova na máquina e soltar o cutelo. As medidas são feitas pela máquina. Agora, o ambiente de imersão, a temperatura ideal, isso sim requer maior cuidado, porque ele influencia no resultado final desse ensaio. Equipamento. É uma máquina na qual o corpo entalhado é rompido por uma simples pancada de um pêndulo oscilando livremente. O pêndulo é solto a uma altura fixada, de modo que a energia da pancada possa ser determinada. A altura que o pêndulo atinge, depois da ruptura do corpo de prova, é medida e determinada para obter-se a energia residual do pêndulo. O corpo de prova é suportado horizontalmente no caso de Charpie, ou seja, ele vai deitado, como uma barra simples com o eixo de entalhe na posição vertical, e é rompido por uma pancada de pêndulo no meio da face oposta ao entalhe. Que isso, gente? Olha só. Corpo de prova de Charpie. Ele está nessa posição. O entalhe está virado para o pêndulo. Ele recebeu a pancada e acabou o ensaio. Está aqui, pessoal, a máquina. Propriamente dito, uma imagem para vocês poderem perceber bem como é a máquina. O pêndulo, ou o cutelo, ou o martelo que vai ser solto, né? Vai pegar o corpo de prova que está aqui. E você vê os anteparos para eu poder segurar o corpo de prova, o pedacinho que vai voar. Afinal de contas, ele vai sofrer uma fratura frágil e ele é cuspido da máquina. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Perfeito, pessoal? Beleza. O ensaio de impacto deve consistir de, no mínimo, 3 corpos de prova retirados de uma mesma posição e de uma mesma peça de teste. Ou seja, eu pego uma chapa e vou tirar 3 corpos de prova na mesma posição e do mesmo tamanho. Beleza? Os critérios de avaliação dos resultados variam de norma para norma. Para a norma STM, por exemplo, o valor médio da energia absorvida deve ser igual ou superior ao mínimo especificado. Adicionalmente, nenhum valor individual poderá ser menor que o mínimo especificado. Está lá a tabelinha, o mínimo especificado tem que ser atingido. Atingiu, está aprovado. Encerramos aqui a nossa aula sobre ensaio de dobramento e ensaio de impacto. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de olhar o material de apoio, os vídeos, né? Olhar novamente os slides, lê-los com calma, acessar as apostilas e, é claro, não esqueçam que existe um ambiente da internet para que vocês possam fazer pesquisas mais profundas, com melhor entendimento da matéria. Vejo vocês na próxima aula. Boa...